Oi, a gente está aqui com o professor Roberto para fazer um módulo exclusivo do coronavírus dentro do Renova BR. Nós do Renova focamos muito em dados e evidências. E é por isso que a gente trouxe um matemático para contar para a gente um pouco de como o coronavírus, como uma epidemia, ela é vista sob o ponto de vista matemático. Professor, muito obrigada pelo seu tempo e vai ser um prazer ouvi-lo. Bom, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todas e todos. A matemática ela surge naturalmente no estudo de epidemias. Historicamente começou no fim do século XVIII, mas digamos que os avanços do século XIX foram muito grandes no estudo das doenças infecciosas, porque até o meio do século XIX não se sabiam que eram as doenças, não se sabia que havia bactérias, vírus, essas coisas que nos entram dentro da gente, mas que a gente não vê e que nos deixam doentes, né? Isso foi só descoberto no meados do século XIX, um pouco tempo atrás. Mas no século XX, sobretudo, logo no começo do século XX, então começaram a surgir as teorias de como é que pode-se fazer a descrição matemática de doenças, de epidemias em sociedades através de modelos. Esses modelos, mais às vezes, eles são fáceis de entender, apesar de conterem um monte de matemática. A ideia é assim: você pega uma sociedade, uma classe de pessoas, certo? Pode ser a cidade, por exemplo, ou um país, e você divide as pessoas em classes. A pessoa pode ser, por exemplo, suscetível de pegar aquela doença. A pessoa pode estar infectada com aquela doença e transmitir a doença. Ela pode também estar infectada e não transmitir. Ela pode também estar recuperada e imune. Então, você faz uma classificação das pessoas em classes e depois você diz, bom, como é que é o fluxo entre essas classes? Isso se chama modelos compartimentais em epidemiologia. E esses são os modelos clássicos desenvolvidos no século XX que compõem basicamente o que se sabe, que é o arcabouço básico teórico para fazer estudos de epidemiologia. Tá? Tudo isso teve também um grande impulso a partir do momento em que você passou a ter poder computacional para olhar para esses modelos que muitas vezes são simples matematicamente, mas que são os modelos mais simples, eles não são realistas, certo? Porque você tem modelos realistas, você precisa de modelos que têm um certo peso computacional. E a partir do momento que você passou a ter computadores razoáveis, você começa a conseguir fazer coisas muito mais precisas a respeito de como as epidemias se espalham na sociedade. Vamos falar um pouco, então, do que nos interessa, que é basicamente mais nesse momento, né? A epidemia de Covid-19, ou a epidemia do novo coronavírus, certo? Que apresenta várias características que permitem, enfim, que criam bastante apreensão, certo? Em primeiro lugar, existe o tal do chamado R0. As pessoas ficam falando de R0. O que é isso? Qual que é, em média, uma pessoa infectada? Em média, quantas pessoas ela infecta? Esse é o tal do R0, certo? E esse R0 está ao redor de 2,5 pessoas e tudo mais. É um R0 bonzinho. Quer dizer, isso quer dizer que a epidemia se espalha, certo? E depois, bom, enfim, além disso, tá certo? Você tem o tempo de duplicação dessa epidemia. Tá? Quando nada é feito, esse tempo de duplicação é ao redor de 2, 3 dias, tá certo? Então, cada 2, 3 dias você tem uma duplicação do número de casos, tá certo? E tudo isso é associado a uma alta letalidade, porque você pode falar, não, a letalidade não é tão alta, é 1%, certo? Isso quer dizer que se você pegar, você tem uma chance de 99% de se sair bem, certo? Mas 1% é 10 vezes a mortalidade da gripe, certo? Então, se todo mundo pega, isso aí é só 1% da população brasileira milhões de pessoas mortas, certo? Então, não é que 1% seja baixo, né? Pode ser uma boa notícia para cada um que pega, por exemplo, a maior chance de sobreviver, mas eventualmente, do ponto de vista macro,
certo? É alta. Então, tem essas particularidades, né? E as medidas que são necessárias de se tomar para evitar uma catástrofe, tá certo? A catástrofe quer dizer o seguinte, larga a mão, certo? Suponha que não faça nada, certo? Né? Larga aí, tá certo? Vão morrer 2 milhões de pessoas no Brasil, alguma coisa assim, 1,5 milhão. Os números são um pouco discutíveis, tá certo? Mas não é que vai morrer 10 mil, entendeu? Nem 30 milhões. Assim, é dessa ordem. Entre 1 e 2 milhões. E isso é muita gente. A gente tem que fazer alguma coisa. E nenhum governo, simplesmente não fez nada. Certo? Alguma coisa se faz porque não quer ver 1 milhão de pessoas morrendo. Certo? Então, bom, as medidas que estão sendo tomadas no Brasil e que foram tomadas também em grande parte da Europa, temos a Itália, a França, Portugal também, são medidas de distanciamento social. Eles fazem com... E qual que é o negócio do distanciamento social? O negócio é que se você tem menos contatos, você tem menos oportunidades para o vírus passar de uma pessoa para outra, e isso faz com que a progressão da doença se dê mais lentamente, tá certo? E o tal do número médio de pessoas que uma pessoa infectada infecta começa a baixar, não é mais 2,5, tá certo? Se baixar de 1, quer dizer que se você pegar, em média, uma pessoa, ela vai infectar menos que uma pessoa. Sei lá, se eu tenho 100 pessoas e elas vão infectar, sei lá, 50, essas 50 depois vão infectar 25, os 25 vão infectar 12, etc e tal, a coisa vai se extinguindo. Esse é o tal do número reprodutivo que tem que estar abaixo de 1. No Brasil ainda não está, então é necessário manter medidas que façam com que haja distanciamento social. Né? E outra medida que seria muito importante é testar o máximo número de pessoas, tá certo? Você testando pessoas, você teria a possibilidade, tá certo? Clara de isolar pessoas que estão assintomáticas, mas que estão transmitindo a doença. E com isso também você vai diminuir o número de pessoas que podem infectar, certo? Quer dizer, o sujeito se isola para o seu próprio bem, mas também para o bem da comunidade, no sentido de que a taxa de transmissão dele vai ser muito pequena. E isso vai fazer com que, aos poucos, a multiplicação da doença vá diminuindo. Né? Tudo isso é estudado com modelos matemáticos. Os estudos de curto prazo são mais ou menos esses que eu falei, os mais longo prazo são sobre quando vai ter um pico, vai ter segunda onda ou não. E esses estudos de mais longo prazo, vamos chamar de médio prazo, 2, 3 meses ou para mais adiante que isso, eles sofrem um outro problema. Né? Para você falar do futuro, você precisa conhecer o passado. É assim que funciona, basicamente, essas coisas de modelo. Você faz um modelo e você faz com que o seu modelo ajuste muito bem o passado. E dizendo, bom, se ele explica o passado, também vai explicar o futuro, basicamente. Certo? Bom, nosso passado é muito curto, certo? Então, nosso passado, sei lá, tem pouco mais de 1 mês aqui no Brasil, mas, enfim, a pandemia tem o que, 3 meses? Então, é um passado curto, tá certo? Cheio de incertezas, porque também tem um monte de casos subnotificados. Todas as incertezas que a gente tem desse passado se projetam como incertezas nas predições do futuro, certo? E é por isso que pessoas responsáveis não chegam e ficam falando o pico vai ser dia tal, o número de pessoas infectadas vai ser tal, porque a pessoa não tem como saber, isso não é mágica, tá certo? Você tem modelos e que esses modelos podem ser usados para fazer cenários do tipo o que vai acontecer se eu tiver uma intervenção assim, ou uma intervenção assado, ou se eu não tiver intervenção nenhuma. Isso tipo de coisas esses modelos fazem. O que eles não fazem é dar números exatos. Por quê? Porque não há números exatos sequer de hoje, tá certo? Não se sabe quantas pessoas estão doentes. Por quê? Porque a gente só torna um número de casos graves que são reportados nos serviços médicos, e mesmo assim são subnotificados. Então, bom, com isso tudo fica uma incerteza, e essa incerteza se propaga para fazer coisas mais claras para o futuro. O que se dá para fazer é ver o que intervenções vão ter como efeito se elas forem feitas ou se elas forem desfeitas, vamos dizer assim. Bom, acho que em princípio é isso. Se tiver perguntas ou comentários ou mais alguma coisa que eu
alguém queira saber, né, estou à disposição. Muito obrigada pela explanação, professor Roberto. Então, quando a gente tem aqui um R0 de 2,5, né, isso o senhor entende que é alto, né, pela explanação, e que o ideal seria ser a menor do que 1, né? Isso com base em, enfim, outras doenças já conhecidas. E aí, uma coisa que eu achei legal é um pouco dessa curva do futuro, né, dessa previsão. Eu acho que a gente acaba ouvindo muito, quando vai ser o pico, o que vai acontecer, quantas pessoas vão ter, comparações com outras curvas de outros países. E isso é só então, pelo que eu estou entendendo, isso é só um cheiro, porque a grande verdade é que a gente não tem dados suficientes para rodar esse modelo matemático com previsão. Tem alguma curva de algum país que a gente pudesse olhar e se basear? Ou até isso também é o melhor que a gente pode fazer agora? Ficar comparando com curvas de outros países que tomaram decisões muito diferentes em relação a afastamento social, a testagem de pessoas e tudo mais, é muito perigoso, certo? Porque entre os outros países as curvas não são tão parecidas, não tem nenhuma razão a gente escolher exatamente um país e dizer a gente é parecido com aquele, tá certo? Né? Então, claro que todo mundo quer saber como essas coisas vão ir para o futuro. E a gente tem algumas ideias sobre isso, certo? Talvez, então, é claro que uma coisa é dizer que vai ter um pico na primeira semana de maio. A outra coisa é dizer, não, a gente sabe que não, pode não ser na primeira semana de maio, mas é óbvio que não vai ser, sei lá, daqui a um ano, certo? Então, alguma coisa se sabe. Esses modelos dão visões amplas. O que o modelo não dá, certo? É número exato. Certo? Por quê? Porque a gente, como eu disse, a gente não sabe nem exatamente quantos tem agora. E a gente precisa saber quantos tem agora para projetar o futuro. Se a gente tivesse um retrato exato do passado, de agora e do nosso passado, se tivesse um retrato exato, a gente teria modelos que prevêem. Só que essas próprias incertezas de agora criam incertezas para o futuro. Mas, mesmo dentro dessas incertezas, a gente pode ficar comparando coisas assim. Por exemplo, o que o modelo prevê se a gente não fizer nada? O que o modelo prevê se a gente simplesmente adotar medidas de afastamento social leve, sei lá, que é mais ou menos o que tem no Brasil agora, etc. e tal, que é bem leve. Tá? O que acontece se a gente tirar essas medidas agora? O modelo pode falar coisas sobre isso. O que acontece se a gente tiver um lockdown de fato, ninguém mais está na rua? O que acontece se a gente ficar um mês em lockdown, 2 meses? A gente vai ter curvas comparativas entre os efeitos, tá certo? E isso, sim, é muito útil para se determinar políticas públicas, tá certo? A única coisa que a gente não deve esperar é essa precisão, que é uma precisão impossível, dado que os dados em si, os dados de saúde públicas, contêm precisões naturalmente, certo? Então, nenhum gestor público enfim, que trabalhe com saúde pública deve achar que é possível fazer previsões exatas, tá certo? Que deve achar que é possível ter cenários. E esses cenários são muito importantes. Por exemplo, se você fala, não vai fazer nada, vai ter 2 milhões de pessoas morrendo, é óbvio que isso é uma informação muito importante para ele. Pode ser 2 milhões, pode ser 1,5 milhão, qualquer coisa desse tipo, ainda é importante, tá certo? Já colocou a base, certo? Aí você diz, não, se você fizer um lockdown, você vai passar para tantos, tá certo? E isso também é uma coisa, mesmo que esse número não seja exato, certo? Então, você tem que o uso dos modelos é para isso, é para você mais ou menos saber o que esperar, tá certo? Mas, assim, né, uma epidemia e a sociedade em geral e tudo mais, é um sistema extremamente complexo, tem reações das pessoas, adesão às regras e tudo mais, e isso cria incertezas naturais. Né? Perfeito. Então, nesse modelo, as principais variáveis seriam os números de casos, o R0, qual mais? São essas? Não, é assim, o principal modelos têm como variáveis os números de pessoas susceptíveis, a população inteira quando é uma doença nova, né? Número de pessoas infectadas, recuperadas, hospitalizadas, etc. Tá? E tem como parâmetros, ou seja, que diferencia um modelo da, sei lá, da Covid do modelo da dengue ou do modelo da
sei lá, de outra coisa, de sarampo, né? Certo? São os parâmetros. Os parâmetros são a tal da infectividade, quão infeccioso é o negócio, certo? Isso se resume muito bem em olhar o tal do R0. Certo? O R0 é importante como um resumo da capacidade de se espalhar da doença, certo? Mostra que a doença pode se espalhar. É claro que um outro parâmetro muito importante é a mortalidade, tá certo? A mortalidade não está no R0, tá certo? O R0 só diz quanto vai se espalhar, certo? Quão rápido, qual que é a dinâmica de espalhamento da doença. A outra coisa é quantas pessoas vão morrer. Quantas pessoas vão morrer não está no R0, vai estar na letalidade da doença, certo? Isso é um outro parâmetro muito importante para que se avaliem políticas públicas, certo? Tá ótimo, muito obrigada, professor. Eu acho que para nós é muito importante que as nossas discussões dentro do Renova elas sejam baseadas em dados e evidências, né? Em discussões técnicas com pessoas sérias que conseguem passar para a gente um pouco de como isso deveria ser discutido e ministrado. É muito menos qual é a solução, mas muito mais como que a gente deveria avaliar os problemas e pensar sobre eles. Então, muito obrigada pelo seu tempo, foi ótimo. Espero que o senhor tenha gostado também de participar um pouco e trazer seu conhecimento para muita gente que vai fazer política pública. Muito obrigada, professor. Até Um mais, grande então. abraço. Tá, um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.